Boa noite, mulheres lindas da minha vida, mulheres que estão assistindo ao vivo aqui comigo, mulheres que estão assistindo num outro horário, né, no momento oportuno. Quero agradecer a presença especial aqui da Lúcia, da Thelma, da Adriane, que estão comigo aqui na vida real, mas online, na verdade. Agradeço pela energia trocada. E falar que essa é a última fase lunar desse ciclo das mulheres despertas, a terceira lunação desse ano de 2026, e a gente pode viver juntas novamente, né? Essa volta que a Lua dá, né? No nosso planeta, em conexão com o Sol, em conexão com a natureza. Quero dizer que o tema de hoje é um tema muito gostoso, porque é um tema que traz bem-estar, traz relaxamento para o corpo. E olha só que bonito, eu coloquei a prática física com a evolução como ser humano, né? Então é alongue a sua vida. Não é só alongar o corpo, né? É alongar também a sua experiência aqui nessa jornada, aqui nessa realidade terrena. Para começar, eu quero iniciar falando para vocês a importância do alongamento. O alongamento nada mais é do que você estender uma porção do seu corpo, literalmente dar uma esticada na tua musculatura, na tua articulação, nos tendões, realmente fazer o teu corpo fazer um afastamento de um ponto para o outro, fazendo todo esse conhecimento dessa preciosidade que é o teu corpo. E eu quero trazer também uma perspectiva muito importante, que eu até já comentei com vocês em outras aulas, mas te falar que tudo ao nosso redor alonga. Já percebeu isso? Não? Pois eu vou colocar consciência aí para você. As plantinhas, elas têm uma característica muito interessante. Elas fazem movimentações corporais que eu digo, né, do corpinho da planta, para direcionar o corpo delas para absorver mais o sol. Você já percebeu? Você que tem quintal, você que tem as plantinhas, tem plantinha que ela tem mais folhinhas voltadas para um lado do que para o outro, porque ela está aumentando a capacidade dela de absorção do sol. Porque as plantas, né, elas se alimentam por meio dessas trocas gasosas, da absorção do sol, fazendo a fotossíntese e gerando todo esse processo, né, de energizar o corpinho delas. E tem umas plantas que elas são até mais móveis do que as outras, porque essas que eu falei, elas ficam fixas, né? Por exemplo, uma mangueira ela vai ter muito mais proliferação de flores, proliferação de micro-ramos, pro lado que ela fica mais absorvendo o sol ao longo do dia. Mas tem também as plantas que no decorrer do dia elas mudam a posição delas. Quem aí nunca ouviu falar no girassol, não é verdade? Então ele tá lá o solzinho, começa a nascer o sol, e ele vai acompanhando. Claro, isso aqui não é nessa velocidade aqui, tá, gente? Não é assim. É uma velocidade micro, que você vai ver só se você colocar uma câmera lá filmando ele o dia todo e depois acelerar. Mas ele vai acompanhando essa conexão com a luminosidade. E tem também, né, as plantinhas, por exemplo, que abrem em determinado período do dia, né? A Lúcia tem um hibisco lá na casa dela que tá lindo, inclusive, que ele abre, né, em um momento e aí ele se recolhe. A mamãe também tem as 11 horas lá na casa dela, que aí elas florescem, absorvem o sol e depois se fecham novamente. Então, isso também é uma movimentação corporal que as plantas estão realizando. E um outro ponto que a natureza ensina muito pra gente também sobre alongamento são os animais, né? Eu vou falar dos domésticos porque são os que a gente tem mais contato, mas a gente tem, né, também todos os animais na natureza, silvestre também, eles fazem esse processo de se alongar. Os macaquinhos na árvore, né? A onça pintada alonga também, porque ela é um felino, né? Quem tem gato em casa ou tem um gato perto da convivência sabe que os gatos adoram se alongar. Eles se esticam mesmo, ficam jogados, esticados. E os cachorros, né? Que é a nossa realidade, que todas nós que estamos aqui agora temos, né? Os doguinhos em casa. A gente sabe que a primeira coisa que eles fazem quando eles acordam é aquela posição, né? Que ele levanta o bumbum no alto e desce a cabecinha e a parte frontal do corpo dele para o chão.
Isso é a natureza mostrando o quanto que é importante o alongamento. E se as plantas e os animais fazem isso, por que a gente, ser humano, está deixando de fazer isso? Não é verdade? Por que a gente está deixando de lado uma coisa que é tão básica, que não tira nem 5 minutos da nossa vida? Né? Então, eu estou aqui para te relembrar que a natureza está o tempo todo conversando com a gente, mostrando a naturalidade dos processos e que a gente tem se afastado disso e a gente precisa retomar esse caminho de comunicação, né? Agora eu vou te falar alguns benefícios importantes do alongamento para você colocar em prática na hora que estiver fazendo a sua rotina de alongamento. Primeira coisa, os alongamentos, eles vão te dar postura. Ao longo do dia a gente não fica cansada, a gente não fica assim, ó, às vezes, ó, na frente do computador, na frente da TV, ou olhando no celular, assim, com a cabeça meio baixa. Quando a gente tira um momento para alongar durante o dia, o nosso ombro afasta um do outro, o nosso peitoral se expande, a nossa coluna fica mais ereta. Então isso vai dando para você toda uma construção orgânica mais posturada, mais ereta. Então, para você, o primeiro ponto é lembrar que você vai ficar mais elegante. Você vai ficar com uma postura, ó, firme. Ao mesmo tempo, né, uma postura que mostra a tua feminilidade, mostra toda essa questão de uma mulher que se sente poderosa, de uma mulher que conhece o seu valor e sabe da sua beleza, né? E além disso, a postura alongada também faz o quê? O alongamento do abdômen. Porque quando a gente tá com a postura ruim, ó, a gente fica assim, ó. Aí, ó, dobra aqui a barriga. Olha só, fica igual a corcundinha assim, né? Quando a gente, ó, ajeita a postura, abre o peitoral, alonga, ó, até a barriga fica mais esticadinha. Então, ó, lembra, quase que eu derrubei aqui. Lembra, a postura é algo muito importante. Então, o alongamento vai te favorecer também nesse sentido. Então, ó, já sabe, a primeira é a postura. A segunda coisa importante que o alongamento faz é o processo de lubrificação das tuas articulações. Sabe aquela dorzinha chata que às vezes fica aqui, ó, no ombro? Aquela dorzinha chata que fica aqui no pescoço? Aquela dorzinha chata que fica no joelho, no quadril? Gente, o alongamento te ajuda com isso também. O alongamento vai trazer vida para as tuas dobradiças. Olha que gostoso fazer uma coisa que vai te dar prazer, ainda vai te dar benefício, ainda vai te colocar se livrando da dor. Então, quando você alonga, você vai fazendo o processo de lubrificação das bolsas sinoviais que estão presentes nas suas articulações. E isso faz com que fique lubrificado, que o movimento fique fluido e que você fique preparada para os movimentos do dia a dia. Certo? Então, o segundo ponto é lembrar da lubrificação e do despertar das dobradiças. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês é que o alongamento traz pra gente um reparo do corpo. Como assim, Jade? Sabe aquele treino quando você muda a carga, quando você troca o exercício, quando você vai experimentar uma máquina nova e a musculatura fica doloridinha? Aquela dor boa, aquela dor gostosa de quando a gente faz exercício novo. O alongamento te ajuda a reparar essa fibra que foi danificada de forma positiva pela musculação e você vai conseguir otimizar a sua recuperação dessa fibra muscular. E vocês sabem que a hipertrofia, que é o crescimento de massa magra, ele acontece na recuperação do tecido que foi danificado durante o treino. Então, o alongamento também acelera os seus resultados de ganho de massa magra, de definição e de cuidado com o seu corpo depois do treino. Então, é muito importante se lembrar também desse pilar, a reparação que o alongamento promove. Viu aí? Essas 3 dicas foi para você saber agora, realmente se empoderar da informação de que o alongamento alonga a sua vida. Olha só que coisa boa. E é uma coisa que é de graça. Não é, por exemplo, igual a academia, que você tem que pagar a academia. Não é igual, por exemplo, aula de dança, que você tem que assinar alguma coisa. É igual a hidroginástica, que você tem que pagar para fazer lá. O alongamento é de graça. O alongamento é igual o cardio. A caminhada, a corrida. Ele é de graça. Você pode fazer ao ar livre. Você pode fazer em todos os espaços.
Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Será que voltou agora a gravar? Acho que sim. Gente, então a ideia é você lembrar desses 3 pilares quando você for realizar o alongamento. O primeiro, qual é? A postura que ele traz para o seu corpo, essa movimentação de alinhamento que ele vai trazer para o teu organismo. O segundo ponto que ele vai trazer, a lubrificação das articulações, a lubrificação das dobradiças do teu corpo. E o terceiro ponto, o reparo, a aceleração da recuperação do teu organismo. Fazendo essa união desses conhecimentos, você passa a fazer um alongamento que vai acolher o seu corpo como um todo. Você vai realmente fazer cuidados profundos em relação ao teu corpo, porque aí você vai dar para ele o cardio, dar para ele a musculação, você vai dar para ele o autocuidado e você vai ajudar ele a se recuperar depois desses estímulos que você gerou nele. Então, o alongamento nada mais é do que um processo de alongar a sua vida. E para você sentir mais ainda a energia do alongamento vibrando aí na tua jornada, a gente vai fazer afirmações muito poderosas sobre alongamento e também sobre a finalização desse ciclo lunar que a gente está vivendo juntas, certo? Então, ajeita sua postura, abre bem seu peitoral. A gente vai alongar essa região superior aqui juntas para poder fazer essas afirmações de forma bem leve, de forma bem assim, conectada com essa energia de alongar a sua vida. Então, você vai com a postura reta, coloca a mão na lateral da sua cabeça e puxa a cabeça para o lado, esticando bem o trapézio, sentindo toda a extensão da linha do pescoço até o final do seu braço. Respira fundo. Soltou. Devolve devagar a cabeça para o centro e vamos para o outro lado. Coloca a mão na lateral da sua cabeça. Cai esse ombro, encaixa bem ele e sente o alongar, estendendo desde a região do pescoço até o final do seu braço. Nossa, que gostoso. Puxa, solta o ar e relaxa. Agora você vai fazer uma movimentação para alongar a linha da sua garganta. Essa linha que é tão preciosa, que a gente tem glândulas hormonais aqui, né, as nossas tireoides. Então a gente precisa, como mulher, ter muito cuidado com essa região, tá sempre alongando, lubrificando essa área. Você vai fazer assim, ó, você vai subir o seu queixo, apontando a cabeça lá pro céu, e você vai jogar o seu ombro para trás e abre o seu peitoral e deixa a cabeça pesar bem lá atrás. Puxa e solta o ar nessa posição. Sente esse relaxamento. Sente a garganta expandindo. E volta devagar a cabeça para o centro. Você fazendo esses 2 exercícios ao longo do seu dia, você já vai liberar mais hormônio do bem-estar no seu corpo e vai liberar as tensões geradas pelo estresse da nossa rotina. Agora sim, com o corpo mais relaxado, coloca a mão no seu coração. Puxa e solta o ar bem devagar. E eu quero que você repita comigo. A primeira é assim: eu me alongo e assim estendo minha jornada nessa vida com qualidade. Mais uma vez, coloca a mão no seu peitoral. Puxa e solta o ar. E fala comigo com fé, com força. Eu me alongo e assim estendo minha jornada nessa vida com qualidade. Puxa e solta o ar. E já recebe essa verdade, já recebe essa bênção. Agora a gente vai para a segunda afirmação. Você vai colocar a mão aí no seu peito, sentir a batida do seu coração, respirar fundo e falar comigo. Eu sou alongada.
posturada e eu estou em evolução sempre. Mais uma vez, puxa e solta o ar. E repete comigo. Eu sou alongada, posturada e estou em evolução sempre. Muito bem. Agora a última, mulheres, com mais força ainda, com mais realmente fé e amor no que você acredita que você está fazendo. Coloca a mão no seu coração. Puxa e solta o ar. E fala comigo. Eu sou uma mulher desperta. Fortaleço meu corpo com a musculação. Ganho resistência com o cardio. E alongo minha vida com o alongamento. Olha que delícia, você juntou tudo que você aprendeu nessa alunação e colocou numa afirmação. Vamos mais uma vez e repete comigo. Puxa e solta o ar. Eu sou uma mulher desperta. Fortaleço meu corpo com a musculação. Ganho resistência com o cardio. E alongo a minha vida com o alongamento. Puxa e solta o ar. Declarando que é real, que é material. Todas essas afirmações que você proferiu agora. Recebe com o coração aberto essas verdades e que elas realmente se concretizem na tua jornada. Mulheres, essa alunação foi incrível. Eu quero agradecer vocês por participarem de cada uma das fases lunares. No início, quando a gente falou do despertar, quando a gente falou sobre a importância de você se olhar com carinho, com respeito, para você fortalecer o seu corpo nesse momento, né, em que nossa sociedade está tão violenta com as mulheres. Então, você fez esse processo de abrir os olhos para a realidade e ver que é preciso fortalecer o corpo, que é preciso construir resistência, que é preciso se reunir com outras mulheres que fortalecem a energia feminina e que torcem uma pela outra, pela evolução na vida. Certo? Quero te lembrar também que a gente está num quarto minguante e essa é uma fase lunar que te chama para olhar para dentro, que te chama para analisar todo o conhecimento, aprendizado, conflitos que você viveu nessa lunação passada. Então é um momento que você vai ficar com muita pulga atrás da orelha, um momento que você vai ficar revivendo algumas situações, momentos em que você vai estar avaliando as relações que você tem construído, tanto relações sexuais, de atração física, mas também relações de amizade que você tá tendo e que a gente precisa, às vezes, dar uma filtrada, né? Dar uma limpada na nossa vida. Quero em especial aqui parabenizar a Bárbara, que fez aniversário nessa semana. Ela que passou, né, por esse momento de data portal e tá cada vez mais linda, mais incrível. Então, eu quero deixar aqui registrado esse momento, né, de lua minguante fazendo aniversário, nossa, é muita reflexão, muita energia aí sendo sintetizada, né? Então, meninas, muito obrigada. Quero agradecer pela presença de vocês. Obrigada por ter aberto o coração e a casa para receber essa partilha de saber, né, que eu compartilho com vocês, que fazem parte do clã. E se você chegou aqui de paraquedas e começou a entender mais ou menos o que o Jade Game traz na vida das pessoas, saiba que você é muito bem-vindo para entrar para nossa comunidade. Aqui a gente tem pessoas em busca de melhorar, de evoluir, de cuidar da sua saúde, não só física, mas também emocional. Então seja muito bem-vindo, você vai ser uma pessoa muito bem acolhida aqui. E muito obrigada, Bárbara, Thelma, Lúcia, Adriane, por estarem comigo aqui nessa aula. Um beijo para vocês. E ó, a próxima alunação já vai estar aí, hein? Semana que vem já tem alunação nova e o tema tá maravilhoso. Logo, logo vou revelar para vocês. Um beijo! Beijo, Tchau! tchau! Ai, tô conseguindo parar a gravação.